sobre, primeiro, se alguém quer vir, ou seja, ele fala sobre vontade. Segundo, se quer vir, é preciso tomar duas atitudes. Três, na verdade. Primeiro, negar a si mesmo, morrer para si mesmo, matar o eu. Segunda atitude, tomar a cruz, que não é nada agradável, que não é nada confortável. E terceiro, aí sim, finalmente, uma vez com o seu eu morto, com a cruz sobre os ombros, seguir Jesus. Não admirar Jesus. Jesus não quer a minha e nem a sua admiração, Ele quer a nossa fidelidade. O que importa para Ele? Eu quero propor como tema dessa mensagem para nós essa noite: sem cruz, sem coroa. Não é sem cruz e sem coroa, sem cruz, vírgula, sem coroa. Ou seja, se não tem cruz, não tem coroa. Ele vai tratar aqui sobre discipulado, é exatamente esse ponto que eu quero conversar com cada um de vocês, que Deus trouxe aqui essa noite. Antes de qualquer coisa, eu quero reafirmar algo do coração do Pai para o seu coração. Você não é desprezível, você não é qualquer um nem qualquer humano, você é amada e amado de Deus. Deus se importa com você. Você quer uma prova disso? Jesus foi para a cruz. Antes de ele oferecer, ele já sabia que ele iria para a cruz. Antes de ele exigir que eu e você carregássemos a nossa cruz. Pois bem, a guia de introdução eu quero colocar alguns pontos para cada um aqui. Primeiro, o discipulado é o mais fascinante projeto de vida. Ser discípulo de Jesus é optar por um projeto e seguir esse projeto que o arquiteto fez. E ele tem um projeto, são dois tipos. Tem um projeto corporativo, que seria o chamado geral da salvação. A salvação é para todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é um projeto geral para todo mundo. E tem um projeto específico a cada um que ele chamou para algo específico, para pastores, outros para mestres, enfim. Mas todos nós temos a capacidade de mostrar para o mundo que o Senhor é bom, que Ele transforma, que não importa a situação do ser humano, porque no céu, grave isso, no céu não existe lata de lixo, irmãos. Jesus vai naquela pessoa que às vezes o mundo já desistiu dela, Ele fala: olha comigo, e Ele chega lá, Ele transforma essa pessoa. Quem sabe você está aqui essa noite achando, se sentindo nada, achando que não tem mais jeito, querendo colocar um ponto final. Se você já colocou um ponto final na sua história, nesta noite Deus vai fazer uma vírgula nesse ponto e vai dizer: a partir de agora eu escrevo a sua história. Mas o que é ser discípulo, pastor? Ser discípulo é alguém ensinável, alguém que se deixa ser ensinado, etimologicamente falando. Agora, aplicando aqui, ser discípulo de Jesus é alguém que permite Jesus ensiná-lo, embutido nele, imprimir na alma dele valores do céu, colocar na mente, no coração dele aquilo que Deus vive, o que Deus pensa, alinhar na pessoa os valores do céu. No entanto, para ser discípulo, a prerrogativa é: tome a sua cruz, siga-o. Você pode matar o seu eu e segui-lo, mas ele vai perguntar: não está faltando nada? Às vezes nós queremos seguir Jesus, irmãos, sem a cruz. E quando eu falo de cruz, embora seja um instrumento de morte, um instrumento vergonhoso de morte, e só os piores assassinos que morriam de cruz, e Jesus foi comparado com essa raça toda, e ele fala que ele se fez pecador, Paulo, a Bíblia fala isso, ele se fez pecador, sendo Deus se fez homem, sendo santo se fez sujo, sendo o Senhor se fez servo, mas ele não se ligou para isso, ele não se importou com a ignomínia, com tudo que ele sofreu, porque ele só conseguia olhar para você, ele só tinha mente, olhos para mim, para você. Eu amo vocês, eu vou pagar o preço para vocês, não importa o que eu tenho que sofrer.
recíprocamente falando, é importante que haja esse mesmo sentimento da nossa parte para com Ele. Jesus não espera outra coisa de você, a não ser desejo de pagar o preço por Ele, colocar a cruz sobre os ombros, seguir Jesus. Aquele que não se dispõe a carregar a cruz não usará a coroa, porque a religião que não me custa nada não tem nenhum valor. Não adianta eu vir para a igreja todo dia, participar dos cultos, frequentar o departamento da igreja, ter uma Bíblia, ter conhecimento, se eu não estiver disposto a ser discípulo, a fazer a vontade de Deus, se eu não me alinhar com a vontade do céu, eu não vou colocar a coroa, eu não vou receber a coroa da vida. E a grande tensão nesse texto aqui é, primeiro, tentar procurar prazer neste mundo a parte de Deus, ou buscar e encontrar Deus nesse mundo com toda dificuldade e ter todo o prazer nele. É isso que Jesus está falando. Ou você tem prazer no mundo, ou tem prazer em mim. E Jesus sabia, irmãos, que aquela multidão toda estava atrás dele, atrás de milagre, atrás de pão, atrás de peixe, atrás de cura. Eles não queriam pagar o preço, eles não queriam saber de cruz. Mas Jesus é tão interessante, é tão maravilhoso, que mesmo sabendo que as pessoas o desprezavam, ele desprezava a pessoa de Jesus, eles queriam o que ele podia dar. Infelizmente hoje na igreja, muitas vezes as pessoas estão lá olhando para as mãos de Deus. O que a mão de Deus tem para mim hoje? O que o Senhor vai me oferecer hoje? Mas Deus não quer que você olhe para a mão dele, Ele quer que você olhe para a face dele. Você se esqueceu de Mateus 6,33? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus não disse que algumas coisas serão acrescentadas. Não, ele diz: todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele quer que você olhe para a face dele, ele quer que você olhe para ele e declare: o Senhor é o amado da minha alma, eu tenho prazer em ti, eu carrego a minha cruz com alegria. É isso que ele quer. Ele não quer seu dinheiro, ele não quer seu diploma, ele quer seu um coração quebrantado na presença dele. E Jesus, irmãos, ficou claro para nós, fica claro no do Evangelho, que ele abraça o caminho da cruz. Mas ele não abraça apenas o caminho da cruz, ele exige que os seus seguidores também abracem o mesmo caminho. E percebam, foram várias as tentativas de afastar Jesus da cruz. Primeiro, Jesus sai das águas do batismo, vai para o deserto, Satanás o tenta ali por 40 dias. Algumas pessoas falam: diabo conseguiu, Jesus foi para a cruz. A última coisa, ou melhor, a única coisa que Satanás não queria, que o diabo não queria, é que Jesus fosse para a cruz. Ele queria derrotar Jesus antes, ele queria que Jesus pecasse. Se Jesus pecasse em algum momento, ele não era mais apto para a cruz. Por que o inimigo não queria que Jesus fosse para a cruz? Porque lá na cruz seria e foi a derrota do inimigo, do diabo. Jesus venceu lá na cruz. Ele morre, parece que acabou tudo, mas no terceiro dia começa tudo de novo. Não, começa tudo novo. Deus é Deus de coisa nova. E aí eu e você podemos falar o que é em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque Cristo ressuscitou. Ele está vivo. Ele ama você. Primeiro foi o inimigo. Segundo, as multidões falavam, quiseram fazer ele rei, quiseram instituir, nomear o rei. Ele disse não. Pedro tentou reprová-lo: Senhor, o senhor vai? Não. E Jesus repreende Pedro. O que Jesus fez com essas três tentativas de afastar da cruz? Ele rechaçou, ele implacavelmente falou, cortou tudo. Não tem jeito, não tem conversa. Eu só vim para esse momento. Eu não vim para construir família, eu não vim para poder estudar na faculdade, eu não vim para poder seguir uma carreira, eu vim para poder ir para a cruz, para que vocês possam ir para o céu. Esse foi o propósito de Jesus aqui na terra. Irmãos, Jesus então declara agora, nesse texto, as exigências para ser discípulo. 4 pontos: negar a si mesmo, matar o eu, tomar a cruz e seguir. Vontade, querer estar com Jesus, desejo de estar com Jesus. E aí ontem o pastor Jeremias, na palestra,
Eu achei interessante, eu perguntei na escola bíblica dominical, não sei se vocês ouviram alguma coisa diferente. A turma falou, não, nós temos ouvido isso aqui sempre, mas a palavra do Senhor nos renova. Ele disse uma coisa interessante. Ele falou, assim, colocou a lista de prioridades. Eu tenho dito isso aqui também. E aonde eu vou? Deus, família, trabalho, igreja. Qual o segredo dessa? Está certinho a ordem cronológica? Meu Deus, segundo família, terceiro trabalho, quarto igreja. Mas qual o segredo dessa ordem cronológica? O primeiro item. Porque quando fala Deus primeiro, está falando de relacionamento com Deus, vida com Deus. E se eu tenho um relacionamento estreito com Deus, se eu tenho meu lugar secreto com Deus, se eu oro a Deus, se eu estudo a palavra do Senhor, eu vou ser um bom pai de família, boa mãe de família, bom filho. Eu vou ser um excelente profissional. E eu jamais vou querer faltar um mundo, porque eu vou poder vir aqui e celebrar o nome dele. Esse é o segredo disso. Ah, não, então vou priorizar meu trabalho, minha família. Não, irmão, prioriza Deus, porque o resto é consequência. Priorizar Deus, colocar cruz nos ombros. Os padrões sendo usados por você e por mim aqui na terra foram criados no céu, não são os seus padrões, não são os meus. Tudo aquilo que você aprendeu, aquilo que você achou que estava certo, você tem que pegar aquilo tudo, jogar na lata de lixo e falar, Senhor, manda lá. Não são os seus parâmetros, não são os meus parâmetros, não são os parâmetros do pastor, do padre, de quem que seja, são os parâmetros de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, aquele que é, antes que houvesse o mundo, já existia, já existe com o Pai. Ele é o Senhor, o Criador, aquele que nada que foi feito se fez se não passasse por Ele. Ele é a causa de toda a criação. E aquele que é a causa de toda a criação é a causa da sua salvação, da minha salvação. Nós queremos às vezes o evangelho fácil. Já cansei de ouvir isso. Meu Deus, depois que eu me converti, as coisas aumentaram, o problema aumentaram, só dificuldade. Irmão, você entrou na contramão do mundo. Você disse sim para o céu e não para o inferno, não para o mundo. Crente não quer deixar, botar a cara para bater, irmãos. Aí eu vou falando, Jesus falou para Nicodemos, João 3,7, não te admires eu te dizer, importa não só ser de novo. Quando Davi foi fazer um sacrifício, por ordem de Deus, para que aquela doença se encerrasse lá em Israel, ele foi na fazenda de Araúna e falou, Araúna recebeu, ele se dobrou, salve ao rei, o que o senhor quer aqui? Eu vim aqui fazer construir um altar, fazer um sacrifício para que essa doença acabe em Israel. Ele falou, toma aqui ó, o lugar, pega os bois aqui, está aqui a lenha, pode ficar à vontade. Ele falou, não, quanto você quer pela terra? Não, eu estou te dando, não ofereceria ao meu Deus sacrifício nenhum que não me custe nada. Tem gente querendo oferecer a Deus coisas que não custaram nada. Aquele evangelho fácil, o evangelho que não muda a pessoa. Irmãos, o verdadeiro cristianismo transforma vidas. Se não houver transformação na pessoa, não houve ainda salvação. E aí, o que ele fala aqui? Se alguém quer vir, e no início ele fala o seguinte, então convocando a multidão e juntamente seus discípulos, ou seja, Jesus, o texto fala, e Jesus convocando os seus discípulos, ele chamou a multidão também, então você vê aqui, discípulos aqui, todo mundo aqui, escutem, se alguém aqui no meio quer me seguir, se quiser, negue a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Ou seja, o convite é feito a todo mundo, para todos. E por que Jesus faz o convite para todos? Porque o que está em jogo ali e aqui é vida ou morte, é vida eterna ou morte eterna. Eu disse na escola dominical, já quero abrir aqui logo. Eu ia falar no fechamento da mensagem, mas eu vou colocar aqui logo. Jesus disse, falando sobre as últimas coisas lá atrás, o seguinte: olha, quando vocês ouvirem falar de guerra, rumor de guerra, tranquilo, não é o fim não. Mas quando ouvirem falar de paz, é porque o fim está próximo. E uma coisa que eu sei que muitos não perceberam, essa semana saiu uma notícia interessante. Enquanto todo o mundo está, a Rússia atacando a Ucrânia, aqui no Brasil falando de guerrilha, enfim, e tantas coisas, a América do Sul com problema, a América Central,
rumores de guerra, Estados Unidos ameaçando entrar na guerra da Rússia, isso tudo, irmãos, Jesus falou, não olha, ele diz assim, não olha para isso. Irmãos, o termômetro, o relógio da história da humanidade está lá em Israel. E com a notícia que saiu essa semana no mundo todo, que está em estado avançado o tratado de paz entre as nações árabes e Israel, ou seja, entre Ismael e Isaac. Agora sim. O que está acontecendo com isso? O mundo está se preparando para a volta de Jesus, irmãos. Queridos, acordem. O problema não é a política indecisa no Brasil. O problema não é o comunismo aqui na América do Sul. O problema não é a guerra na Ucrânia, embora as pessoas estão morrendo. O problema é eu e você termos certeza de quem nós somos. Se existe uma cruz sobre nossos ombros, se nós de fato amamos Jesus, se estamos dispostos a pagar o preço por Ele, se estamos dispostos a abrir mão do pecado que estamos cometendo hoje, mudar a vida agora, deixar o caminho torto agora e dizer: Senhor, eu quero ser teu discípulo, eu quero ser tua discípula, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É noite de abrir mão do pecado, é noite de dizer não para o mundo, é noite de acordar, porque Cristo está vindo. Aleluia. Aí começa uma guerra dentro de mim. Primeiro, a alegria, porque quando Jesus chega, quando nós ouvimos o toque da trombeta, o mundo todo vai ouvir, mas muitos vão ouvir por tristeza, porque é o do julgamento. Mas aqueles que vão ouvir por alegria, vai falar: chegou o dia, o grande dia. A partir de agora, só eu caminho. Os problemas ficam, as dificuldades ficam, as dúvidas ficam, as afrontas ficam, os ataques malignos ficam, a doença fica. Eu vou receber um corpo novo e estarei com meu Senhor e Salvador eternamente na glória. Mas por outro lado, outro sentimento disputa dentro do meu coração por aqueles que não têm certeza da salvação. Eu estou falando para pessoas aqui essa noite que estão em dúvida quanto à salvação, ou porque o caminho que estão trilhando não é impossível levá-lo para o céu. Essa noite é a noite de você se arrepender, dizer: Senhor, me perdoa. Ele vai dizer que de mim, vós estáis cansados, estou sobrecarregados. E ele não fala o anjo, ele não fala o arcanjo ou pastor, ele fala: eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave e o meu fardo que é leve. Aprendei de mim, porque sou manso de coração. Você pode ter uma Bíblia, você pode ter vida ela toda, é importante ler. Você pode ser um exímio frequentador de cultos, você pode fazer parte do departamento de igreja. Se a sua atitude não tiver coerente com a palavra, não tem céu para isso. Essa é a pura verdade. Irmãos, Jesus só tem uma espécie de seguidor. Uma espécie. Qual? Discípulo. Ninguém mais. Eu admiro Jesus, não é seguidor. Só um discípulo. E ele, qual a ordem que ele deu lá em Mateus 28:19? Ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Jesus não falou: ide por todo mundo e fazer admiradores de todas as nações. Admirador não importa. Jesus não está preocupado com a elogio. Jesus, o Senhor é o máximo. Jesus, o Senhor ele não se importa com isso. Ele quer ouvir do discípulo: Senhor, tu és o meu Deus. Ele não morreu na cruz para ter admirador. Ele falou para mim e para você: ide por todo mundo e fazer discípulos. E nós muitas vezes temos estado com as pessoas com medo de colocar a cara na frente, ou de mostrar nossa verdadeira identidade, se é que temos, perante o céu, e transformar essa pessoa pela palavra, através do Espírito, em discípulo. Dizer: não tem céu para isso. Aproveitar a liberdade que você tem nas suas amizades, no seu círculo familiar. Irmãos, eu orei pelo meu pai 14 anos. 85, 15 anos, 16,
16. Tá, obrigado. Eu estou falando que ela participou disso. Em 95, eu cheguei no encontro de casais com a minha esposa. Eu cheguei empolgado com a palavra. E eu vi um testemunho de um casal que o marido era macumbeiro, a esposa se converteu, e ela, a dificuldade, e ela conseguiu, no joelho, ganhar o marido para Jesus. Eu falei, poxa, eu posso ganhar meu pai. Meu pai era um exímio instrumentista, ele se afastou da igreja quando era jovem e se entregou ao vício de bebida e cigarro. Eu cheguei em 95, naquele domingo à tarde, falei, pai, preciso conversar com o senhor. O que foi? Ele já tinha subido derrame, 40 e poucos anos, já estava com o lado paralisado. Pai, o senhor deixou Jesus lá atrás, mas ele disse para o senhor, que bom dizer ao senhor que ele te ama, ele te quer de volta. O senhor conhece a Bíblia, pai? Ele falou assim, conheço o suficiente para você calar sua boca e não me fala nada. Pense em alguém que está ali acabado, destruído. Eu quero sacudir a poeira. Falei, caramba, eu falei com meu pai, oferecendo a ele a oportunidade de voltar para Jesus, de ser um discípulo, de matar o eu. Eu saí chateado. Deus falou, você está chateado por quê? Por que você está chateado? Não é com palavras que você vai ganhar seu pai, é com o joelho. E oramos 16 horas. E dia 24 de dezembro de 2009. Nós saímos no culto de Natal aqui. Nossa filha mais velha, Vanessa, falou assim, pai, antes que eu moro aqui para casa dos meus pais, vamos lá começar com. Eu quero pregar, eu quero falar com o vovô, eu quero ler a Bíblia, eu quero falar algo que Deus mandou falar para ele. Ele já estava com a catarata bem avançada, pressão alta, diabetes, estava assim, bem debilitado. E chegamos lá, chegamos na família toda, nós 5. Conversamos um pouco, aí a Vanessa falou, eu quero conversar com você, pô. Começou a conversar com ele, se quebrantou, e naquela noite ele voltou para Jesus. Irmão, não tem causa perdida quando Deus está no negócio. Não tem causa perdida quando Deus está no negócio. 25 dias depois, ele partiu. Qual a minha alegria? Eu vou me encontrar com ele. Não vou abraçá-lo como filho abraça o pai, porque ela não tem pai, filho, esposa. Ela tem os lavados e remidos do sangue de Jesus. Mas eu vou abraçar e falar assim, nós vencemos. Não abra mão dessa pessoa que está do seu lado, quem sabe, ou de algum familiar seu. Deus pode transformá-la. Se você se mantiver carregando a cruz, Deus vai abandonar. Mas se você abandonar a cruz, ao invés de você ser um agente de transformação, você passa a ser um campo missionário. Alguém precisa pegar para você de novo. E tem alguns aspectos aqui, queridos, que eu quero falar rápido, 5 pontos. Quero dizer bem breve para vocês aqui sobre o discipulado. Primeira coisa, o discipulado é um convite pessoal. Se alguém quer, primeira coisa que eu tenho para me seguir Jesus, eu preciso querer Ele. Não é querer o milagre que Ele faz, não é querer o pão que Ele multiplica, não é querer a cura da enfermidade, é querer Ele. Ele não é o que Ele pode dar, é quem Ele é. Amar a Ele, ter prazer nele, de conversar com Ele, de estar com Ele. E sabe, queridos, é a coisa mais maravilhosa que tem. Se você precisa ir para o médico, você tem que marcar consulta. Se você precisa de advogado, tem que marcar hora. Qualquer lugar você tem que marcar hora. Mas você fala assim, pai, ele fala, fala filho, fala filho. Não tem fila, não tem fila para o céu. Nós temos um close ali em casa, e é nosso campo ali, né? Tem um banquinho. E tem gente que senta ali, irmãos. E essa semana foi uma semana que eu chorei muito. Eu falei, Deus, me perdoa, eu não consigo falar. Eu só vou chorar. Sabe o que é mais interessante, irmãos? Quando você tiver mais força para falar, chore. Porque as suas lágrimas conversam com Deus. Deus entende o sentido das suas lágrimas. Ele é pai, mãe, Ele é pai, Ele ama. Ele ama. E ninguém tira isso dele. Alguém pode chegar para ele, como o diabo falou, está vendo teu servo Jó? Cheio de dinheiro, mamado do dinheiro, por isso que ele te segue. Arranca o que ele tem. Alguém pode fazer a mesma coisa, a todo tempo ele está tentando nos acusar diante de Deus, a todo tempo. Mas aí Jesus do lado do trono, eu imagino, não tanto como doutrina, mas diz a você, ei, bonitão, eu morri na cruz por ele, nesse eu confio. Se você é jovem, você vai enfrentar qualquer coisa, mas lá no final, você vai dizer, antes eu te conhecia, só de ouvir falar, hoje meus olhos te veem. E aí você vai fechar, tem Jó 42:2. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Irmãos, a soberania de Deus, ela não violenta a vontade humana.
O fato dele ser Deus, ser Senhor, estar no trono da glória, reger todo o universo, ele não chegou sem te impõe, ou me segue ou te arrebenta, não. Se alguém quer vir, vinde a mim vós todos que estáis cansados. Você está cansado, quer vir? Irmão, se você quiser ir, você vai a Jesus, Ele vai transformar você, Ele vai transformar a sua vida, mudar a sua história. Se você não for, Ele continua sendo Deus, mas Ele não vai te forçar, porque Ele mesmo diz na palavra, nem por força, nem por violência, mas no meu Espírito. A escolha é minha, a escolha é sua. É preciso que não existiu o quê? Uma pré-disposição, querer estar com Cristo, buscar o Senhor. Mas não é ter contato com Deus somente no domingo, quando tem um culto, ou na célula, na terça-feira. É você ter o seu momento com Ele, o seu relacionamento com Ele. Assim como você conversa ali no seu trabalho com as pessoas, na igreja com as pessoas, você todo dia conversar com Deus. Falar, Senhor, estou aqui para a nossa conversa, para o nosso bate-papo, Senhor. Não é pegar aquela oração formando, Senhor, não, é conversar mesmo, Paizinho querido, eu estou aqui. Mostra para Ele, Ele sabe que você é, mas Ele quer te ouvir. Sabe por que Ele quer te ouvir? Não é para te arrebentar, não. É porque Ele ama ouvir a sua voz. E às vezes, irmão, a gente para e fica emprestando nosso ouvido a fofoqueiro, mexeriqueiro, que não quer nada com nada. Eu não quero ouvir Deus falar. Deixa Deus falar com você. Você vai ouvir a doce voz do Espírito entrando pelos seus ouvidos, atingindo o seu coração, inundando a sua alma, não de lágrimas, de água viva, saciando a sua sede. Ele é Deus bom em todo tempo. Jesus, irmãos, ele cita 4 tipos de ouvintes, e isso fica muito claro na parábola lá do semeador. Primeiro, os endurecidos. Segundo, os superficiais. Terceiro, os ocupados. E quarto e último, os receptivos. O que é isso? Muitos querem apenas o glamour do Evangelho. Está num terno pregando no altar, tocando um instrumento, ou dando uma aula, ou alguma coisa, só que é isso, mas não quer saber da cruz. E sem cruz não tem discípulo. Outros querem milagres, mas não a renúncia. Eu, irmão meu, não. É o crente Gabriela que fala, né? Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, que vai para o inferno. Não quer mudar. Eu acho que o mais diabo tem visto no inferno, não como doutrina. Está chegando um monte de Gabriela aí. É isso, irmãos. Mude, ainda é tempo. A graça está presente. Outros querem prosperidade e saúde, mas não querem se arrepender. Outros ainda querem um paraíso na terra, mas não haverem coisas do céu. Acham que são eternos aqui. Não. O que Jesus fala acerca daquele homem que foi construir a torre e não fez os cálculos? Aquele general que foi para a guerra e não mensurou quantos soldados tinha que levar. Ele chama esses dois de touros. E aí, querido, o que Deus está dizendo? Precisamos hoje, agora, calcular o preço do discipulado. Eu vou dizer uma coisa para você, querido, não é barato. Servir Jesus está longe de ser fácil. Seguir a Cristo está longe de ser fácil. Está longe. Mas também está longe de não ser agradável. É agradável, é maravilhoso. Um menino de 12 anos, ele era muçulmano, e ele se converteu ao cristianismo. Ele escondeu o que pôde dos pais, os pais descobriram, quebraram ele no pau, moeram ele no pau. Se eu não largar esse cristianismo, você vai morrer. Vou te botar para fora para contar lá o islamismo, né? E cristianismo não combina. Aliás, cristianismo não combina com nada que tem esses outros ismos por aí, porque o cristianismo é puro, é santo, é Deus presente, é Jesus no centro. E aí, isso ficou público na escola, os amiguinhos dele se espancaram, a turma da sinagoga, da sinagoga dele lá, que nem tinha o nome daquele negócio, foram lá, o líder lá do Islã, foi lá dentro, foram com um facão, pegaram ele, botaram ele no meio da escola, falaram, nega Jesus. Ele disse, eu não posso. Ainda que eu quisesse, eu não posso. Eu não consigo. Por quê? Porque ele transformou minha vida. Ele deu sentido para viver. Esticaram o braço dele e cortaram o braço fora. Nega Jesus. Não dá. 12 anos. E gente aqui com medo de mostrar a cara.
já saindo do sangue, ia morrer por hemorragia. Nega, ele falou assim: vocês podem tirar meus braços, tirar minhas pernas, tirar minha cabeça, vocês só não vão conseguir arrancar Jesus do meu coração. Ele morreu ali. E a morte dele, isso aqui é maravilhoso, a morte dele converteu várias pessoas que estavam ali. O seu testemunho é que transforma as pessoas. Enquanto ele vem em cima do muro, você só tem um risco a correr: cair em cima do muro. Se posicione, seja discípulo, seja discípulo. Por que precisamos calcular? E aqui vai, segura. Primeiro, por que não é barato? Para alguns vai custar a carreira profissional. Muitos são banidos das empresas. Para outros vai custar o convívio com a família e com amigos. Muitos vão perder amigos. Nós vimos agora, estamos vendo aí recentemente essa bagunça no Brasil, e aí uma pessoa falava assim: meu Instagram tinha X mil pessoas, tantas saíram, eu agradeci por terem saído, porque eu vi que não estão coerentes com o que eu vivo. As pessoas que andam com você, que falam que te amam, são seus amigos, quando souberem, muitos quando souberem que você é cristão, quando sabe, abandonam você. Mas quer saber? A terra pode te abandonar, mas o céu vai estar sempre com você. O que importa é isso, filho. O que importa é Ele morreu na cruz por você, Ele pagou o preço por você, Ele vela por você. A Bíblia nos fala em Hebreus que Jesus Cristo é nosso eterno sumo sacerdote, que intercede por nós a todo momento, e o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, geme por nós com gemidos inexprimíveis. Você tem intercessores no céu. Não abra mão de Jesus por causa de, a Bíblia, Deus não falou aqui que deixar pai, mãe, amigo por mim, não é digno de mim. Ele está falando você tratar seu pai e sua mãe mal, não. É você o seguinte: um dia que surgir conflito entre o que você é em Cristo, com qualquer ideologia de sua família, o que quer que seja, tem que ter rompimento. Você não vai tratar mal as pessoas, não. Você vai dizer o seguinte: eu tenho uma posição. Você vai se lembrar daquele garotinho que perdeu os 2 braços e morreu de hemorragia. Sabe onde ele está agora? No céu. Sabe onde o crente que não tem a cruz do João vai? Não é o céu. Para outros ainda a ignomínia, ou seja, o que menino sofreu, a desonra, a humilhação pública. Não se importe com isso. Pior do que isso Jesus passou. Pior do que isso ele passou. E para muitos, como aquele menino e tantos outros, vai custar a própria vida. E Jesus, como ele falou para Esmirna, ele falou: ser fiel até a morte. Quando ele fala ser fiel até a morte, não sei se eu falo isso aqui, vou endossar, vou reforçar. Ser fiel até a morte é até o dia que você morrer. Se for necessário, morra por mim. É isso que ele está falando. Segundo, o discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Jesus não quer um admirador, ele quer um seguidor, como eu falei. Ele quer um discípulo. Assim como Cristo escolheu o caminho da cruz, você e eu precisamos escolher o mesmo caminho. O caminho da cruz. E cruz, irmão, não tem nada de conforto. Cruz é desconforto. É dor. É sofrimento. Mas não é porque Deus se agrada. Não, queridos. É a nossa prova de fidelidade para com Ele. Não há coroa sem cruz, irmãos. Não há céu sem renúncia. Não há céu sem renúncia. E o que é renúncia? É abrir mão. É o abandono do direito pelo seu titular, juridicamente falando. Mas o que é renúncia? É abrir mão de algo voluntariamente. É abrir mão do seu direito de ficar chateado, de ficar ofendido por alguém. Alguém chega e te ofende. Você diz o seguinte: eu abro mão, Deus. Você fala para Deus: eu abro mão do meu direito de ficar ofendido pelo que eu acabei de ouvir. Abre mão do seu direito de ficar magoado com seu cônjuge, ou com seu filho, com seu companheiro, ou com seu irmão de igreja, com seu patrão, o que quer que seja. Abre mão. É abrir mão do seu direito de não querer perdoar, de eu perdoo. É renunciar às vontades da carne para estar com Ele. Portanto, irmãos, ser discípulos não é simplesmente abraçar uma doutrina. É seguir uma pessoa, mas não é seguir qualquer pessoa. Se você me seguir, você vai andar com um pulo na água. É seguir Jesus. Ele. Tem um camarada, você já me conhece, de Armstrong, primeiro homem a pisar na lua, bem
foram, mas o primeiro pé lá é dele, não tem de ninguém disso no Egito. Em 1973, depois que ele falou, ele foi em Israel. Chegou em Jerusalém, nós vimos no templo, e ele com o guia judeu, ele começou a subir e parou e virou para o guia e falou: qual a possibilidade de Jesus ter pisado, passado dessa escada? O guia falou: 100%. Porque você vê no texto todo mundo, Jesus está no tempo, indo voltando. Ele falou: como é que é? Pô, 100%. Tem certeza? Tem. Ele parou, se jogou na escada, sentado, suspirou e falou: meu Deus, eu estou mais feliz agora de ter pisado pela primeira vez nessa escada do que quando pisei pela primeira vez na rua. Porque ele pisou em algo que o Criador fez, e aí ele tinha pisado onde o Criador passou. Meu irmão, você precisa ser fascinado por ele, é querer estar com ele. Caramba, Jesus passou aqui, agora eu vou mais além. E o Armstrong ficou feliz, admirado, fascinado porque ele pisou no lugar que Jesus passou. Ei, você tem muito mais motivo porque Jesus não passou, ele está aqui, ele é o Senhor. E ele diz em Mateus 20: eis que eu estou convosco. Ele não falou: eu estive, eu estarei, estou. Se você abrir a Bíblia, bota lá: estou. Se amanhã você abrir a Bíblia, estou. Depois da manhã, estou. Ser discípulo o discipulado é o convite para uma renúncia radical. Jesus nos chama não para uma afirmação do eu, para você cultuar o eu, é para você banir o seu eu. Ei, quer vir até mim? Se esvazia, se desarma, larga isso tudo isso é lixo. Eu vou te encher de coisa nova, de coisa boa, vou te mostrar o que é céu, o que é ser, viver de forma maiúscula, de forma robusta. Irmãos, tem muita gente que não vive, simplesmente existe. Mais da metade da população mundial simplesmente existe, não tem um objetivo de vida. Eu vou trazer para o lado espiritual. Quem não tem Jesus só existe, vai deixar de existir um dia, mas quem tem Jesus vive uma vida em abundância e vai para o céu, morar com Jesus. Você sabe qual a frase que eu lancei, ouvi, e eu vou ouvir um dia, você vai ouvir também: vinde a mim, bendito do meu Pai, para o descanso que vos preparado antes da fundação do mundo. Quarto, o discipulado é um convite para morrer, querido. É tomar a cruz. Tomar a cruz é abraçar a morte, morrer para você mesmo. Não, comigo ninguém mexe. Isso não existe mais. Você morreu. E tem que andar com atestado de óbito no bolso. Alguém te ofender? Ei, eu não estou morto mesmo. Morto não se ofende. Ah, você é crente, não sei o que lá. Ah, eu estou morto mesmo, precisando. É isso, irmão. Você consegue fazer isso? Consegue, porque o Espírito Santo habita em você. Habita? Último, o discipulado é um convite para uma caminhada dinâmica com Cristo. Seguir a Cristo é imitá-lo. Não é dizer: eu sou de Jesus e viver do seu jeito, ou do meu jeito. É viver como Ele vive. É ser como Ele é. É fazer o que Ele faria nos seus passos. Tem um livro interessante que diz: nos meus passos, o que faria Jesus. Eu desafio você a ler esse livro. A gente fica envergonhado quando lê, né? Porque é tanta porrada que ele toma ali, mas você sai lá na frente curado. Não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda do alto. É diferente. E Deus até com graça e sara. Você vai ver assim: meu Deus, quanta besteira eu fiz. Eu concluo. Os valores do discípulo estão invertidos. Para o discípulo, ganhar é perder, e perder é ganhar. Para ele ser grande, tem que ser servo. Jesus falou o que na ceia ali? O menor, o último será o primeiro. O menor será o maior. E aí, querido, como eu disse, o diabo ele promete glória e só sofrimento. Jesus oferece uma cruz, mas no fim ele te dá uma coroa. E aí eu retomo, volto ao tema: sem cruz, sem coroa. Queridos, ser cristão nunca e jamais será uma posição de popularidade. O problema é que tem muita gente preocupada com popularidade.
Eu quero fechar com uma visão que Deus me deu semana passada. Eu contei essa visão na igreja do Rio dos Agrados. Eu fui orar, porque eu estou preocupado com a nossa nação. E eu sempre falo isso quando eu oro, eu falo, Deus, em 1947, quando Israel solicitou às Nações Unidas, à ONU, para voltar a ser nação, a bola foi dividida, metade quis, metade não. E o voto de Minerva foi dado por Oswaldo Aranha, um brasileiro. Não estamos te cobrando nada, Deus, mas há um propósito. Lá no Canadá, foi levantada uma profecia para o Brasil, e falava que o último avivamento nessa terra vai começar no Brasil. O último incêndio na terra vai começar pelo Brasil, incêndio espiritual. Há uma promessa, por isso essa ira do inferno contra nós. Quer saber? O céu falou, vai acontecer. Você ou eu participando ou não, nós temos a escolha de sermos valentes ou sermos covardes. E aqui entra a visão. Eu já disse várias vezes, eu não tenho visão, sonho. Eu costumo conversar com Deus, Deus fala comigo assim. Mas nesse dia eu estava orando, falei, Deus, eu cantando, Deus, sara esta nação. E aí Deus começou a falar comigo. E eu comecei, quem já viu falar do Coliseu Romano? Onde muitos cristãos foram mortos. E eu estava lendo um livro e o autor falava, os cristãos daquela época era comida barata de leões. E aí quando pega uma visão de drone, quando foi uma visão de drone eu via de cima, o Coliseu lotado, aquela meia rua assim. E na arena eu via pais pegando os filhos, jogando na boca do leão. Mas não é porque o pai vai morrer você não, porque o leão estava com fome, quando está com fome ele mata rápido. Quando ele está com fome ele fica brincando com a comida dele. Morde aqui, arranca uma perna. Aquele sofrimento, e as pessoas não fugiam, eles ficavam assim, passivas, aceitavam a situação. Meu Deus, o que o senhor quer mostrar com isso? Estou te mostrando a minha igreja. Estou te mostrando a minha igreja. O cristianismo acontece, ele floresce, é na arena. A guerra é na arena. Agora levanta o seu olhar. E eu levantei. Lotada. Ele falou assim, me perguntou, quantos crentes você acha que tem aí em cima? Gritando com os ímpios, enquanto meus filhos estão dando a vida por mim lá embaixo. Rabacá telecomunicação. Aí Deus falou comigo, escute, a igreja brasileira é uma igreja de arquibancada. Fica assistindo o que a minha igreja está vivendo, a perseguição que está sofrendo, enquanto está na arquibancada. Mas eis que o tempo chegou. Ou desce da arena e prova que é cristão, ou sai pela porta dos fundos. Qual vai ser a sua atitude? Até onde estamos dispostos a ir por Jesus? Amanda, conta um sonho para a gente fechar. Porque como ela vai contar um sonho que o céu vai ter lá nos Estados Unidos. Olha como que as coisas ficam. Estamos terminando, tá, gente? Por favor, segura o som. Pode sair, irmãos? Rapidinho. É um sonho que muitas pessoas devem ter visto já na internet. Muita gente está se apegando isso com a atual eleição. Só que isso não é a atual eleição. Isso vai muito além. E peço que os irmãos prestem atenção. Tá? Em 30 de outubro de 2022, eu fui dormir e recebi um sonho profético. Eu vi um grande dragão vermelho voando sobre a nação do Brasil, e um homem que eu sabia que tinha o espírito de Jezabel estava montado nele. O dragão vermelho estava soprando fogo sobre a atmosfera da nação, e o que eu entendi que era intimidação e medo. E o homem com o espírito de Jezabel tinha um chicote nas mãos para a perseguição da verdadeira igreja do Brasil. Enquanto eu observava o homem e o dragão vermelho operando, uma coisa muito estranha aconteceu. Muitas das igrejas do Brasil começaram a agarrar a cauda do dragão, não para resisti-lo, mas na verdade para entrar em parceria com ele. Demônios de homossexualidade, perversão e falsa doutrina começaram a se manifestar por toda parte. Eu chorei enquanto via um movimento falso de igreja no Brasil se associar à imoralidade e maldade.
e perseguir a verdadeira igreja do Brasil. De repente, vi uma companhia de apóstolos e profetas e uma mobilização massiva de intercessão. Começaram a lançar flechas do céu para derrotar o grande dragão vermelho. Esses homens impetuosos não se intimidaram, mas começaram a jejuar e orar como nunca antes. Eu os vi viajando para locais estratégicos e ferindo o chão com missões de oração. O espírito e poder de Elias começaram a ser derramados entre a verdadeira igreja do Brasil. Ouvi Deus dizer: vou purificar a igreja do Brasil nesta hora. Observe enquanto eu separo as ovelhas dos bodes, o trigo do joio, o puro do profano. Nos próximos anos farei com que meu povo brilhe como nunca antes. Haverá grande glória liberada sobre a verdadeira igreja do Brasil e grande corrupção entre a falsa igreja. Veja enquanto a falsa igreja entra em parceria com o homem no dragão vermelho, que carrega o espírito de Jezabel. Eles se submeterão aos seus decretos demoníacos e até se juntarão a ele em sua perseguição à verdadeira igreja. Deus continuou. Das trevas profundas e da corrupção no Brasil, eu levantarei uma companhia profética pura nos próximos anos, que aprenderá a fazer lamentações novamente. Farei com que a minha igreja no Brasil saiba o que significa chorar novamente e clamar por um mover do meu espírito, como nunca antes. Eu estou convocando uma geração de Elias que confrontará Jezabel. Amém. Irmãos, eu recebo ou não, cabe a cada um. Mas olha como que as coisas se juntam. Segurando na cauda do dragão, não saindo nos fundos, irmãos. Tem que se posicionar, queridos. Deus recebe aquilo que Ele faz. Deus recebe quem Ele é. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela paciência, nós avançamos um pouquinho do horário, mas foi necessário. Faça aí os avisos que a gente